Saudações, eu me chamo Obedes Albuquerque, eu sou docente aqui na unidade Senai Cabo e irei apresentar um vídeo para vocês falando sobre instalações elétricas industriais. É uma avaliação prática referente à seleção das Olimpíadas Senai, então preste atenção em cada ponto para a gente solucionar esse desafio. Essa avaliação prática tem o objetivo da análise de diagramas elétricos industriais, analisar e identificar as falhas e anomalias através da metodologia do ensino Senai e também a partir dos padrões normativos, éticos e profissionais. E através das capacidades básicas, que é interpretar esse diagrama elétrico, e as capacidades técnicas de executar essa instalação de forma funcional, qual vai ser o nosso desafio prático. A ideia do nosso desafio é que uma empresa está solicitando para você solucionar um determinado tipo de problema. Ele tem um diagrama de instalação elétrica industrial para ligar dois motores. E esse diagrama tem o seguinte desafio: refazer o diagrama elétrico de força e comando para que o motor 2, porque são dois motores que a gente vai utilizar, somente acione se o motor 1 estiver funcionando primeiro e uma botoeira desliga os dois motores ao mesmo tempo. Então eu tenho essa demanda para solucionar. O diagrama está posto, a fábrica informou o diagrama para o profissional. Só que esse diagrama apresenta falhas e erros. A gente vai interpretar esse diagrama, verificar quais os possíveis erros para depois a gente instalar ele na prática. Então você vê aqui o diagrama de força e o diagrama de comando, certo? E outra coisa, além detalhando aí no desafio, eu tenho que ligar o motor 1 e o motor 2, só que eu só vou ligar o motor 2 se o motor 1 estiver ligado primeiro. Eu não posso ligar o motor 2 de primeiro, eu tenho que ligar o motor 1 para depois ligar o motor 2. Isso quer dizer o quê? O motor 2 depende do acionamento do motor 1, certo? Mas vamos entender por partes. Vamos entender e solucionar primeiro o diagrama. Porque no dia a dia de fábrica, o profissional ele tem que ter a habilidade de fazer leitura de diagramas elétricos, diagramas de força e diagrama de comando. Você vê aqui que é um exemplo de instalação industrial. Então o profissional vai ter que ter essa habilidade de entender diagrama, entender os principais componentes representados no diagrama para depois ele instalar. Então a primeira parte para a gente entender como é que funciona esse diagrama. Quais são as partes necessárias para o funcionamento deste desafio. Então, ó, vamos entender primeiro e vamos solucionar esses problemas, ver o que está faltando aqui nesse diagrama para a gente solucionar o desafio. Em instalação industrial, eu tenho diagramas de comando de acionamento de motores. Então, sempre vou ter uma parte de força, que vai a ligação da rede, no caso aqui, motores de indução trifásico. A ligação da rede vai estar diretamente conectada no motor, tendo os seus dispositivos de proteção, e vou ter a parte de comando elétrico. São duas partes, dois blocos necessários para eu acionar esse motor. Eu vou ter a parte de força e vou ter a parte de comando. São partes que vão depender uma da outra, mas a ligação de alimentação de força dela é diferente. Primeiro, vamos entender esse diagrama de força e verificar primeiro qual o problema, né, que a indústria necessita para solucionar o desafio. Então, aqui eu tenho uma rede trifásica, né? L1, L2, L3, eu tenho um neutro e tem os dois motores aqui embaixo. Dois motores representados por M3 e esse tilde aqui, que representa a corrente alternada. Então, são dois motores trifásicos de indução, né? Que é justamente o que o desafio propõe. Aqui eu tenho, no diagrama de força, o que é necessário. Eu tenho que ter a proteção desse sistema de força do motor. Então eu tenho dois disjuntores de trifásico. Eu tenho Q1 e Q2. Q1 e Q2 são representações de disjuntores.
eu tenho o disjuntor 1 e o disjuntor 2. O disjuntor 1 vai proteger o motor 1, o disjuntor 2 vai proteger o motor 2. Porque eu preciso desses disjuntores para quando eu for instalar e alimentar essa rede, ele proteger os motores contra sobrecorrente e curto-circuito. Então tem um disjuntor 1 e disjuntor 2, trifásico, 3 fases. Você vê aqui L1, L2, L3, L1, L2, L3 alimentando esse sistema. Você vê que essas fases vão alimentar diretamente o motor. Então eu tenho o disjuntor. Na sequência de instalação, eu tenho que ter o contator, né? A ligação de proteção, né? Após essa proteção, a instalação do contator. A instalação de força dele, no próprio contator, vai ter lá L1, L2, L3, T1, T2, T3. Então, o contator é um dos materiais que a gente vai utilizar para fazer essa instalação. Primeiro, eu vou solucionar esse problema para depois falar de cada material que a gente vai precisar. Eu tenho aqui um contator, que tenho posteriormente do contator, eu vou precisar de um dispositivo aqui que não está aqui na força, nem na força da alimentação do motor 1, nem na força da alimentação do motor 2, porque depois, se eu interpretar o diagrama de comando, eu vou ter aqui uma entrada, um contato fechado de F7, que representa o relé térmico. Então aqui, se você analisar, o primeiro problema, falta o relé térmico. Certo? Aqui é a ligação do relé térmico. Então aqui eu vou ter que ter o relé térmico aqui, ó, nos dois, alimentando, né, a ligação do relé térmico para a proteção do motor. O relé térmico vai ter a função de proteger contra sobrecarga. No caso, se o motor superaquecer, ele vai proteger. É um sistema de proteção também que é utilizado, certo? Então, diagrama de força. Principais problemas que a gente foi encontrados na análise do diagrama. A falta do relé térmico aqui representado. Então, aqui, se eu for analisar, eu tenho que ter a representação do relé térmico nos dois motores. Porque, de acordo com o diagrama do desafio, esses dois motores, eles precisam dessa proteção do F7. F7 motor 1 para motor 1 e a proteção F7 2. Vou botar 1 e 2 aqui. Esse foi o primeiro problema encontrado. Então eu vou explicar para vocês agora a parte do comando desse diagrama, de comando elétrico. Então eu tenho aqui, ó, a parte do comando elétrico. Vamos primeiro interpretar de forma genérica quais são os principais componentes que vão ser utilizados e depois propor a solução para executarmos a demanda funcional. Então, porque a fábrica ela deu um diagrama, esse diagrama está com falhas e anomalias. Então aqui, ó, primeiro, vamos analisar quais são os tipos de componentes que estão sendo utilizados aqui. Para ter essa capacidade básica de interpretar, né, as simbologias elétricas de comandos industriais. Então, primeiro eu vou ter um disjuntor, né, que é utilizado para proteção contra curto-circuito e sobrecorrente desses tipos de comando. Então aqui, ó, o disjuntor utilizado é um disjuntor monofásico e ele está sendo alimentado por uma tensão elétrica que vem da rede. Outra coisa, quais são os outros tipos de componentes que são apresentados aqui? Eu tenho o contato fechado, do relé térmico. Só que para análise eu tenho dois contatos fechados de relé térmico. Tranquilo. A ideia aqui é interpretar o comando, a parte do comando. Contato fechado em sistemas de instalações industriais são chamados de NC, Normally Closed, que é normalmente fechado. Então aqui eu tenho uma parte do contato fechado do relé térmico, que é essa simbologia. Focando, né, na parte do contato na entrada 95 e 96. Vamos interpretar, vamos seguir. Aqui eu tenho uma botoeira
que eu digo que é uma botoeira normally open. Ela é aberta, que representa na entrada 3, 4, certo? E tem também o contato, tem outra botoeira que é normalmente, eu disse fechado aqui, né? Deixa eu refilmar. Eu disse aqui é aberto, tá aberto. De novo. Pode dizer, vou voltar depois. Então aqui, ó. Vamos agora entender essa parte de diagrama de comando do desafio proposto. Vamos identificar quais os tipos de problemas e falhas desse diagrama, refazer para a gente fazer a execução prática. Então aqui, ó, para o sistema de comando, ele me apresentou aqui um disjuntor monofásico. Então eu vou ter que ter um disjuntor monofásico para proteger todo esse meu sistema de comando. Esse disjuntor está sendo alimentado pela tensão da rede. Outra coisa, de acordo com o diagrama de força, ele vai ter 2 relés térmicos que protegem o motor contra a sobrecarga. Então aqui eu tenho a representação das entradas fechadas, dos contatos fechados, normally close, em CNC, dos contatos do relé térmico. E é justamente a entrada 95 e 96 de ambos os relés utilizados em cada motor. Outra coisa que tem aqui aplicado são as botoeiras. As botoeiras, no caso, eu tenho uma botoeira S1 e S0. Primeiro, vamos interpretar porque eu já achei uma falha aqui. Como é que eu vou ligar um sistema se aqui a botoeira já está com contato aberto? Né? Então aqui, ó, S1 e S0. Vamos identificar primeiro o que é que tem aqui. Tem uma botoeira normalmente aberto, normally open e normally close. Representado aqui por normally close 1, 2, entrada 1, 2 do borne da botoeira e entrada 3, 4 da botoeira, certo? Aqui eu tenho K1, A1 e A2, que é justamente a alimentação da bobina de K1. E aqui eu tenho a alimentação do neutro, que vai para o A2. Então eu tenho essa alimentação, K1 representa o motor 1, e K2 vai representar o motor 2. Tendo uma visão geral dos componentes que estão apresentados aqui, vamos apresentar a solução, certo? Qual a solução? A base de instalações elétricas industriais, neste caso, estamos utilizando partidas diretas de funcionamento, certo? Para ligar o motor. Então, primeiro, a parte de força, ela tem justamente os relés térmicos. E aqui eu vou ter o contato do relé térmico, contato fechado. Certo? O desafio vai dizer o seguinte. Refazer o diagrama elétrico de força e comando para que o motor 2 somente acione se o motor 1 estiver funcionando. Então, primeiro eu vou ter que ter um esquema para ligar o motor 1 e depois vou ter um esquema para ligar o motor 2. Mas vamos primeiro focar aqui nesse motor 1. Para fazer essa ligação do motor 1, praticamente eu vou usar uma partida direta. Vou ter o contato do relé térmico, certo? Nesse caso daqui, esse contato aberto ele não vai estar aqui. Porque como são botoeiras de pulso, ela vai e volta. Se eu apertar e soltar, ela vai abrir. Ela tem que ter um contato permanente, que é justamente o contato C. Então ela não pode ser aberta aqui. Certo? Então vou apagar aqui, porque ela vai ter que estar fechada. Nesse caso aqui, ó, ela vai ter que estar aberta e vai ter que estar fechada, porque eu utilizo o contato fechado para o S0, que é justamente o desliga. Só que para desligar o sistema, ele tem que desligar os 2 motores ao mesmo tempo. Para desligar os 2 motores ao mesmo tempo, eu não posso colocar aqui esse botão de desliga. Eu tenho que colocar aqui em cima. Porque quando eu for acionar esse botão S0, ele vai desligar
os dois motores ao mesmo tempo, porque ele vai abrir esse sistema e parar a alimentação de tensão nesses dois motores. Então eu tirei daqui e joguei para cá. Então esse contato aqui não vai existir. Esse contato fechado vai ser em cima. Aqui embaixo, justamente eu troquei lá a botoeira e coloquei embaixo aberta. Por quê? Quando eu alimento e aciono esse motor, a tensão ela vem, passa a botoeira normalmente fechada, que vai estar fechado, né? O contato 95-96 militérmico, e vai esperar aqui eu acionar essa botoeira para que essa botoeira venha alimentar a bobina do K1. Porque quando eu alimento a bobina do K1, os contatos que são abertos ficam fechados e os contatos que ficam fechados ficam abertos. Então aqui o único contato que eu estou usando é o contato aberto 13 e 14 do K1, que é justamente quando eu alimentar essa bobina de K1, esse contato dele vai fechar e vai permitir essa ação do contato selo de estar permanentemente ligada. Por quê? Vê só, acionei, liguei, está esperando eu acionar aqui com o dedo, né? Acionar a botoeira. Quando eu aciono essa botoeira de forma rápida, ele alimenta, e aqui vai fechar, ele alimenta esse contato de K1, alimentando o K1, o contato vai acontecer o que de K1? Esse contato aqui vai fechar, só que essa botoeira, como é de pulso, eu aperto, ela volta. Quando eu solto, ela aqui vai abrir, o contato, a alimentação que estava sendo por aqui, ela vai estar sendo por onde agora? Pelo contato que está agora fechado, porque ele alimentou o K1, a alimentação vai ser por aqui agora. Porque o botão ele vai voltar, que é um botão de pulso. Então aqui, ó, praticamente solucionei a ligação, o acionamento do motor 1. Agora vamos ver o motor 2. Também o motor 2, a partir da força, ele vai ter um relé térmico. O relé térmico aqui do motor 2. Mas só que ele precisa também de um botão liga e desliga. O desliga vai estar aqui, porque de acordo com o diagrama, eu vou ter que ter um botão, a botoeira desliga para os dois motores desligarem ao mesmo tempo, de acordo com o nosso desafio. Aqui também vou ter um relé térmico para proteger o motor. Aqui vou ter uma botoeira que não vai ser S0, vai ser S1. Aqui no caso também vai ser S1. E aqui vai ser S0. Porque é o liga. Quando eu aperto, ele vai ligar, vai passar direto a alimentação para o K2. Alimentou a bobina do K2, o que é contato de K2 que é aberto, ele fecha. A botoeira vai voltar, então a energia vai estar por aqui. Só está faltando uma coisa. Por quê? De acordo com esse tipo de sistema, eu posso inicialmente ter a opção de ligar ou o motor 1 ou o motor 2. Só que o motor 2, ele só liga se o motor 1 estiver ligado primeiro. Esse é o problema a ser resolvido. Então vai ter o que de necessário para isso? Aqui eu posso colocar o que? Eu posso colocar um contato aberto de K1. Por quê? Se você pegar esse sistema e instalar, se não tivesse esse contato aqui, por exemplo, eu não conseguiria, no caso, eu conseguiria, né, ligar o motor 2. Só que se eu botar um contato aberto de K1, ele só vai ligar se alimentar primeiro o K1. Esse jogo de contato que é importante a gente saber. Então eu boto o contato aberto de K1, porque ele vai depender da alimentação da bobina de K1 para quando alimentar o K1 ele fechar e ele ter a possibilidade de agora ligar o K2. Então eu posso agora colocar o contato aberto de K1. Então agora vamos executar, né, nosso diagrama de força. Primeiramente eu vou instalar a força. Eu já cortei aqui os cabos, né, para ficar com melhor acabamento, para não ficar aquele emaranhado de cabo elétrico. Eu já cortei os cabos na distância do disjuntor e do contator, que a gente vai usar o disjuntor, contator e relé térmico. Vai puxar os 3 cabos para a alimentação do motor. Outra coisa importante, questão do EPI, que eu tinha comentado do EPI anteriormente, é do uso de adorno. Se você tiver colar, anel, relógio, e tudo, por questão de segurança também.
Então aqui vamos fazer essa instalação, conectar o disjuntor na entrada do relé térmico. Qual a entrada do relé térmico? Aqui no relé térmico ele tem L1, L2, L3, que são as alimentadas, são as alimentações de força dele. Então vou aqui, vou primeiro aplicar a instalação do cabo no disjuntor e depois eu vou instalar na primeira entrada L1. Instalação da força, a gente vai fazer a instalação do comando agora. A gente vai precisar de um disjuntor monofásico e esse disjuntor monofásico ele vai ser alimentado por esse disjuntor trifásico. Eu posso puxar uma conexão aqui, alimentar o disjuntor monofásico. Desse disjuntor monofásico eu já vou instalar na entrada 1, 2, normalmente fechado, da minha botoeira, que essa botoeira vai ser a botoeira de desliga, que segundo o desafio, ela vai desligar os dois motores ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a ligação do disjuntor monofásico, do disjuntor monofásico para a botoeira, e da botoeira eu já faço a instalação do meu comando para ligar o motor 1. Vamos lá. Então, eu vou instalar agora, depois que eu conectei a botoeira de desliga, eu vou conectar aqui no 96, na entrada 96. Eu vou agora ligar a minha botoeira de liga. Eu vou fazer a sequência aqui, vou fazer a ligação da botoeira de liga. A botoeira de liga, ele tem entrada 3, 4. Então aqui eu vou fazer, organizar aqui os cabos. Então, eu liguei aqui o 96 na entrada 3 da botoeira de liga. Eu vou conectar agora o 4 no A1 desse primeiro contator, que é para alimentar justamente, fazer a ligação da bobina. Vamos lá. Então, feito isso, a gente fez a instalação aqui da botoeira, o neutro aqui saindo no A2. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai alimentar o selo, né? Fazer a ligação do selo. Eu vou pegar aqui o contato 3, 4 da botoeira. O 3 eu vou fazer na ligação do 13 do contator, no borne 13. E o 4 eu vou colocar no borne 14 do contator. Então, pessoal, a conexão foi feita aqui, alimentei essa bobina, a saída dela, que é a saída 2, do contato 2, ele foi para o A1 do contato, o A2 eu vou conectar, vou colocar aqui para alimentar no
ligação do motor 1, né, com o contato selo. Agora a gente vai fazer a ligação do motor 2 com o mesmo procedimento que a gente fez no motor 1. Só que ele vai ter um diferencial que eu vou mostrar para vocês. Eu vou montar aqui a ligação do motor 2, né, com a botoeira 95, 96, tudo que eu mostrei no motor 1, igual, só que vai ter um diferencial que eu vou mostrar. Fazer o quê? Que vai ser um fator determinante para a solução do desafio. A gente vai usar um outro contato aberto do contator 1 conectado à ligação. Então, pessoal, a gente fez toda a ligação do comando e força. A gente vai fazer agora a ligação do motor, certo? E a ligação do neutro no plug trifásico. Então aqui eu tenho os dois cabos de neutro para fazer a ligação e as 3 saídas de motor para cada contator. Então, pessoal, para finalizar nosso vídeo, esquema montado, quando eu apertar o botão 1, o motor ele vai ligar, certo? O motor 2, ele só vai ligar se eu apertar o botão liga dele. Então eu vou ter os 2 motores ligados. Para desligar, eu vou apertar a botoeira aqui de desligar. Então, pessoal, uma coisa que vai ser um diferencial muito grande na instalação industrial é a questão da organização dos cabos. Então é primordial esses cabos estarem organizados. A gente colocou uma botoeira aqui, ó, liga e desliga, e ela vai estar de acordo com o desafio que foi proposto, os 2 motores. Então é o seguinte, aqui ó, esse aqui é o primeiro motor, e esse aqui vai ser o segundo. Aqui vai desligar. Aí o que acontece? Esse que eu tinha dito a vocês que é o segundo motor. Se eu ligar ele, se eu apertar essa botoeira, pressionar, acionar, ela não liga o segundo motor. Ele não liga o segundo motor. Eu só vou ligar o segundo motor se eu apertar e acionar o primeiro motor. Acionei o primeiro motor. Agora eu consigo ligar o segundo motor. E uma botoeira desliga os 2 ao mesmo tempo. De novo, segundo motor não está ligando. Para acionar o segundo motor, eu tenho que apertar primeiro o primeiro motor. Você vê que o motor está rodando. Agora eu consigo apertar o segundo motor. Acionou o segundo motor. Para desligar, um botão desliga os 2. Então, desafio realizado. A gente interpretou o diagrama, propôs uma solução para o diagrama e agora finalizou com a montagem da alimentação dos 2 motores. Muito obrigado e até a próxima.